Na E3 de 2013, a Ubisoft anunciou uma nova e interessante IP. Se tratava de The Division, um RPG da consagrada marca Tom Clancy que se passaria em uma Nova York devastada após o surto de um vírus. Lançado em 2016, The Division será o jogo que eu irei analisar hoje. Inicialmente, quando a gente pensa em RPG, a gente sempre vai pensar em Skyrim, sempre vamos pensar em The Witcher também, né? Mas no caso, ou se tratando de um RPG online, a gente pensa em Star Wars Knights of Old Republic, né? Ou no próprio World of Warcraft. Só que no caso aqui do The Division, ele se encaixa no Looter Shooter. Bom, o que é o Looter Shooter? Ele é um gênero que ele mescla, digamos, mecânicas de tiro, pode ser FPS ou não, também terceira ou primeira pessoa, apesar que FPS é para primeira pessoa, mas ele também mescla essa questão do RPG, das armas terem níveis, de você poder fazer as builds, né, poder misturar as coisas, etc. Um texto que acredito que todo mundo conhece é o Borderlands, eu acho que é inclusive o mais famosão deles. Então, se você conhece Borderlands, você já sabe mais ou menos como é que funciona o caso. O jogo em si, de certa forma, é bem simples, com as operações mecânicas, porque tá bom, o jogo é basicamente você mirar, atirar, você ir até as posições para você se defender, e você correr e você lançar granada. É basicamente isso, né? Isso é ruim? Necessariamente não, porque o jogo te dá várias estruturas e várias opções para você fazer diferentes abordagens assim. Obviamente, no caso, você não pode, por exemplo, ir completar uma missão completamente furtiva assim. É um jogo de tiroteio, mas dá para você fazer opções que, por exemplo, eu quero jogar com meus amigos. A gente vai se posicionar, um vai na direita, outro vai na esquerda, um vai ficar no meio aqui e outro vai dar a cura aqui pro cara que tá no meio, entendeu? É interessante por causa disso, dessa mecânica de team up que eu gosto de falar. Porque o co-op aqui, ele consegue ser de certa forma bem aplicado. Na verdade, eu digo mais, o co-op, ele é a grande estrela de The Division no caso. Tanto que muito do marketing do jogo vinha disso, né? Monte o seu esquadrão e vá pra luta. Porque ele é um jogo que ele funciona bem, eu digo que ele funciona bem com amigos, porque eu só dou um aviso que, tipo assim, eu tenho mais de 30 e poucas horas de jogo, não me lembro, é bastante coisa assim, e uma parte dela eu passei sozinho, assim. Tipo assim, é um jogo feito pra co-op. Então, tipo assim, se você for comprar, sempre tenha pelo menos um amigo que tenha junto com você, porque jogar sozinho, além de ser um pouco, tipo, vai ser chato, essa é a verdade, e vai ser muito difícil. Isso é um outro tópico que eu quero falar aqui nesse vídeo também. O maior ponto negativo de The Division é justamente uma parte da gameplay que é referida aos inimigos, assim. Você tem classes de inimigos padrão, tudo bem, porque você tem os inimigos normais, você tem, cada um tem uma função. Um é um cara que fica lançando granada, o outro é um cara que tem um escudo, você tem os grandes chefões que eles têm muita blindagem e você luta contra isso, é tudo bem, isso é normal. O grande problema em si que eu vejo é justamente na parte do desbalanceamento. Porque, tipo assim, se você jogar com amigos, eu acho que até tudo bem. Mas se você jogar sozinho, cara, fica simplesmente impossível, porque os personagens desse jogo, tem nego até fez um termo interessante, são esponjas de dano. Você atira, 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 atira e nada, sabe? Isso não é uma coisa, tipo assim, é uma coisa que tinha que ser. Não, você é claramente algo que não era para ser feito assim. Assim, se foi feito assim, foi muito mal feito, porque dá uma sensação muito ruim de gameplay. Ágil, é um jogo ágil, assim. Isso aqui não é nenhum Ghost Recon para você, tipo, você tem que ser tático, mas você tem que ter agilidade na gameplay. E isso é algo que é um ponto negativo, muito negativo aqui nesse jogo. Tanto que no seu sucessor, The Division 2, eles corrigiram isso de forma muito bem e tornaram tudo bem mais balanceado. Tanto que essa dificuldade de balanceada torna um puta problema quando você, por exemplo, quer entrar na Dark Zone, que é um ponto interessante a gente abordar aqui. A Dark Zone é uma área que é a área mais perigosa do mapa, né? Onde você tem vários inimigos bastante fortes assim, né? E que os agentes, que os outros players, eles podem te trair, podem ferrar você e pegar seu equipamento. Além que é uma área meio contaminada, assim, você não pode pegar o equipamento e sair, você tem que extrair no helicóptero. É uma mecânica que eu acho muito legal, eu acho muito boa, assim, é algo que eu nunca tinha visto em nenhum outro jogo, porém é que tá, é simplesmente, tipo, se você estiver jogando sozinho, é simplesmente impossível. É por isso que eu falo que, assim, quer jogar esse jogo, joga com amigo, assim, né? Eu falo joga com amigo porque é que tá, a gente tá em 2022, né?
Então o jogo tá com servidores, tipo, praticamente. A menos que você vá, sei lá, pra um servidor gringo, que ainda deve ter gente jogando. Mas pelo menos servidores por aqui é realmente você não vai encontrar jogadores, então é bom você ter esse aviso também. Bom, acho que nesse ponto do campeonato eu já deixei bem claro que você deve jogar esse jogo co-op, assim, então acho que eu vou parar de abordar esse ponto de se você jogar sozinho aqui nesse vídeo, né? O mundo aberto de The Division é um mundo aberto bem grande, assim. Você tem no caso uma Nova York completamente destruída, um cenário que na minha opinião é um dos melhores cenários de mundo aberto que a gente tem. Pelo menos na atualidade, assim, porque você tem um mundo extremamente detalhado, assim, no caso, né? Tudo bem, você tem um mundo que é uma Nova York destruída, então você não vai ter muita gente passando de um lado pro outro, tanto que nem tem veículo pra você pegar no jogo, você tem que ir andando, tem que bater o pé mesmo, né? Mas o cenário, ele é tão interessante, assim, porque você olha pros lugares, além da cidade estar bem fiel ao original, eu acho que é a melhor representação, uma das melhores de apocalipse recente, assim. Você olha pra Nova York de The Division, você consegue acreditar que aquilo poderia se tornar realidade, assim, né? Tudo bem que em outras circunstâncias, mas poderia. E é tanto detalhezinho, sabe? É você olhar, você vê os anúncios das lojas, você vê no chão, você pegar uma mira de sniper, aproximar, você vê a marca de uma cerveja. E você vê, tipo, perto dela tem uma placa da marca, sabe? Tipo, não é algo completamente aleatório. Você andar nas ruas, você vê pessoas brigando por comida, sabe? São coisas tão pequenas, mas que alimentam muito a atmosfera vazia daquele lugar, a atmosfera de, não de, mas de desespero, assim, de certa forma, e bem sombria. Isso eu achei um ponto muito positivo, porque é uma ambientação que eu acho fantástica, assim. É um material que a equipe que fez está realmente de parabéns, sabe? No mundo aberto existe basicamente três tipos de missões. As grandes missões principais, você tem as missões secundárias, e você tem as secundárias, só que elas fornecem pontos para as outras coisas. Porque, tipo assim, no jogo, você chega, meio que parte da história do jogo, você chega na base dos Correios de Nova York, né? E lá você pode melhorar três alas, que é a ala médica, a ala de segurança e a ala de tecnologia. Essas três áreas, elas têm meio que como se fossem chefes de áreas, assim, né? São pessoas que você tem que salvar em missões. E nelas, elas estão, tipo, quando vocês vão melhorando com esses pontos que vocês conseguem algumas missões secundárias, vocês vão melhorando essas alas e eles vão te dando bônus pra vocês. Não é que elas vão ficando bem bonitinhas, assim, elas vão evoluindo. É um negócio bem legalzinho, assim. E isso vai... e quando você vai nessas missões principais mesmo, normalmente são missões de tipo, liberte o tal local, é sempre isso, né? Você invade, liberta, tem o tiroteio, você tem um grande chefe, você termina. E sempre que você termina, você recebe algo da história, assim, da lore do jogo. Porque isso é uma coisa que pode frustrar algumas pessoas, é que esse jogo não tem uma história em si. A história é basicamente o seguinte: você chegou em Nova York, você precisa retomar o controle da cidade, e você precisa investigar a primeira onda de agentes que chegou em Nova York. Você faz parte da segunda onda. Você precisa descobrir o que aconteceu com esse pessoal. E é uma parada que... E o jogo meio que encerra por aí, sabe? Você não tem muita evolução perante isso. Só lá no final que você vai ter alguma coisa. Então, perante isso, você vai recebendo sempre um videozinho, sempre um áudio, assim. Tanto que os colecionáveis desse jogo, pra você descobrir um pouco mais da história desse jogo, não, um pouco mais não, mas quase completa da história desse jogo, você vai nos colecionáveis, que são basicamente os áudios, né? Você também tem um negócio de escrita de diário também, que inclusive os colecionáveis desse jogo eles são realmente interessantes para caso você queira descobrir mais sobre a lore daquele jogo. Você tem infinitos áudios para você coletar no meio da cidade, e são áudios que, cara, tem de tudo, assim. Você tem áudio antes do surto, depois do surto, áudios de agentes desaparecidos, sabe? Tem outros colecionáveis também. Então, se você quiser descobrir mais sobre esse universo, é um prato cheio, assim. Isso é uma coisa que eu gostei também. Os colecionáveis eles são úteis, assim, não é aquele negócio que é inútil, assim, né? São coisas legais que sobre o universo, coisas que se você tiver interesse, assim, você vai olhar e você vai descobrir isso aí e vai sempre querer mais, né? Eu acho que isso é uma coisa que The Division deixa também, aquela sensação de quero mais, assim, né? Essa coisa de mundo vazio é boa em questão de atmosfera, no caso, né? Só que essa parada de mundo vazio pode ser ruim em questão de conteúdo, no caso. Porque, tipo, você tem essas missões secundárias, isso, mas acaba por aí. A menos que você
compre as DLCs do jogo, que elas tem 3 DLCs, são DLCs que agregam bastante no game, que você bota novos modos, assim, e isso é interessante. Mas a gente tá tratando aqui de um jogo, do jogo base, né? Ele fica muito vazio, sabe? Você tem só isso e acabou, e você olha pro lado, pro outro, você fala, pô, sabe, é isso, sabe? A menos que você compre as DLCs, mas isso, honestamente, eu achei meio até canalice da parte da Ubisoft. São DLCs grandes, mas eu acho que deveria ter pelo menos algum conteúdo ali a mais gratuito, assim. Que tirando a Dark Zone, que é algo que é sempre meio que vai ter algo novo, assim, porque você vai chegar, saquear, e vai ter sempre, talvez tenha algum novo inimigo, alguma nova ameaça. Então, sempre você tem os eventos da Dark Zone, mas tirando isso, o jogo fica meio que na mesma, sabe? Fica um tom morno, e isso não é muito legal, assim, a menos que você compre as DLCs. Os quesitos técnicos, né, que é o som, o gráfico, a música, né, eles de certa forma são bons, sabe? Eu não vou criticar muito perante a gente. Os gráficos foi algo muito criticado na época, porque tipo assim, se você vê as campanhas, a primeira gameplay trailer do jogo, né, gameplay entre aspas, porque você vê que o negócio, meu amigo, é inacreditável, sabe? Você olha, tudo bem que o gráfico hoje eu até vejo que talvez esteja até um pouco defasado em comparação com o que a gente teve hoje nessa geração, né? Mas você olha tipo para 2013, cara, isso era algo fantástico. Você pô, olha, sabe, os detalhezinhos na rua. O jogo era meio diferente, tipo, o menu do negócio você via no relógio, né? E você olha pro jogo de hoje, tipo, dá meio que uma brochada, assim, tipo, caramba, sabe? O nego prometeu isso e foi pra aquilo. Mas os gráficos, de certa forma, são bons, sabe? Se você tirar essa comparação, fica interessante. Os sons são legais também. Você tem das armas, assim, de tudo, são bem bacanas. Tecnologia shade também é bem maneiro, né? Em questão de trilha sonora, eu acho uma trilha sonora interessante. Tem umas duas músicas que eu gosto bastante, que é uma que toca no começo do jogo, e outra que toca também no começo do jogo, mas é na primeira batalha, primeira fight, né? É uma trilha sonora que apega muito naquela parte, porque, tipo, a Division, né? Os agentes usam muita tecnologia, né? Então é algo que tem muito um tom meio eletrônico também, só que é um eletrônico meio dark, sabe? Meio sujo, assim, né? É muito. Eu gosto bastante. É algo que acho que honra bastante o Techno Thriller do Tom Clancy, né? Bom, gente, é isso. Por favor, se inscrevam no canal, acompanhem, ative o sininho, etc, né? E continue com a gente. Valeu, gente.